é muito oportuno qualquer gesto no aumento de arrecadação. Fazíamos hoje as contas, se nada for feito com a lei dos royalties, Barra do Piraí vai perder em torno de R$400 mil mês. Isso vai representar alguns bilhões em nossa conta. Então qualquer ação, qualquer gesto que nós fizermos para economizar e para tentar, dos 43 milhões de dívida pública, nós recebermos alguma coisa, é muito boa iniciativa. Só quero dizer que o nosso prefeito, o Maestro, tem certeza, mas vai trocar essa lei, vai ser a lei Galo. Tenho dito.